Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede todo entendimento. Amém? Bora pra cima. Hoje é dia de mensagem bíblica, palavra que edifica a nossa alma, edifica o nosso ser. Hoje a mensagem está muito interessante, muito importante. Você sabia que você foi uiotésia? Sabia? Sabe o que significa? Já a gente fala. É forte demais. Já vai abrindo aí sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. É isso mesmo. Capítulo de número 8, versículo de número 15. É forte. Quando você procura, eu vou estar apresentando este livro aqui, ó. Dízimos e ofertas são para hoje princípios bíblicos sobre o privilégio de entregar o dízimo e as ofertas. Vamos lá. Este livro foi escrito com o propósito de trazer luz a um tema que está sendo distorcido por uns, combatido por outros e negligenciado por não poucos. Fazemos um levantamento dos desvios cometidos sobre o assunto. Respondemos, à luz da palavra de Deus, aos argumentos dos opositores e expomos o que a Bíblia ensina sobre a matéria. Nossa esperança é que este livro seja um instrumento precioso nas mãos de Deus para esclarecer, encorajar e despertar a Igreja de Cristo a ser fiel àquele que é o dono de todas as coisas. Então esse é o resumo deste livro aqui. Dízimos e ofertas são para hoje. Irmão Cleberson, quero comprar R$60. Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e o livro é seu de graça na faixa. Irmão Cleberson, eu quero te convidar para vir em minha igreja. No mínimo, um livro comprado, passagem de e de volta. Estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora para cima. Eu acabei de perceber que tem uma luz que não está ligada. Vamos lá. É isso aí. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15. Assim está escrito: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Que expressão bonita, né? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, ou Papai. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema com vocês. O tema desta mensagem aqui é uiotésia, tá bom? Esse é o tema da mensagem. Irmão Cleberson, só que você falou uns vídeos atrás que ia começar a expor capítulos por capítulos da Bíblia. Sim, só que eu percebi que eu tenho aqui algumas mensagens temáticas que também são muito importantes para o nosso crescimento e entendimento. No caso, a que eu acabei de falar agora foi prosago, né? No nível anterior. Agora eu estou falando sobre uiotésia. E tem uma outra que eu quero falar sobre nomofobia, que é uma doença que está aí assolando muitas pessoas no nosso dia a dia, tá bom? Sabe o que é nomofobia? Sabe não? Vai aprender no próximo nível, tá bom? Então eu quero expor essas mensagens aqui, colocar para vocês, para fazer crescer o conhecimento também. E assim que eu terminar todas, a gente continua aí, tá bom? Expondo capítulos por capítulos na Bíblia. Beleza?
Bora para cima. Então o tema da nossa mensagem é esse. Uiotésia. O que significa, irmão Cleberson, uiotésia? Se tiver alguém que fale grego aí, tá bom? Eu não sei muito falar grego, porém eu estudei aí nos dicionários. Posso não saber pronunciar, mas essa palavra aqui eu vi o que significa. Tá bom? Então o tema, uiotésia, o que significa? É uma palavra grega que significa adoção, tá? Ou filiação. Então quando você ouvir essa palavra, ou ver essa palavra, uiotésia, ela significa justamente isso. Adoção ou filiação, tá bom? Adoção traduz um termo grego na Bíblia que significa colocar como filho, tá bom? Então, adoção traduz um termo grego que significa colocar como filho. O que é você adotar alguém? Adotar alguém é justamente você pegar alguém que é desconhecido, que antes não fazia parte de sua família, e depois que você adota esta pessoa, você coloca no seu seio familiar, ou seja, colocando como filho, colocando como parente, e às vezes os mesmos privilégios que tem para os seus filhos de sangue, vai ter para essa pessoa adotada, até porque adoção significa colocar como, ou seja, como, igual a um filho, tá bom? Então esse é o termo que significa uiotésia, adoção, filiação, e é um termo grego que significa colocar como filho. Será que temos exemplos bíblicos que aconteceu isso? Vamos olhar? Êxodo, capítulo de número 2. Se você tiver com a sua Bíblia, pega aí sua Bíblia, tá bom? Estamos aprendendo sobre uiotésia, adoção, filiação. Ou seja, pessoas que vão adotar outras que uma hora não fazia parte da família, só que depois de adotado agora faz parte da família. Vamos ver agora se isso tem na Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 10. Olha o que está escrito. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. Sabe quem é esse cara? Sabe quem é esse profeta? Sei que você sabe. E disse: porque das águas o tenho tirado. Então olha só, primeiro exemplo bíblico de adoção aqui, E sendo o menino já grande, que menino esse? Moisés. Ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, colocou na sua família como filho. Mas Moisés era filho da filha de Faraó? Não, mas ela o adotou, colocou Moisés no seu seio familiar e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Então aqui está um exemplo de adoção, um exemplo de uiotésia, filiação. Vamos então para outro exemplo. Será que tem mais? Pega aí tua Bíblia, abra a tua Bíblia em Esther, capítulo de número 2, versículo de número 7. Olha o que está escrito. Este criara a Radassa, que é Esther, tá? Radassa aqui era também um outro nome de Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe,
Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da sua tradução, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ou seja, Esther era filha de Mardoqueu? Não, mas aqui Mardoqueu a adotou como filha. Então aqui mais um exemplo de huiotésia, adoção, filiação, colocar no seio familiar, adotar como se fosse filho ou filha mesmo. Amém? Então, esse é alguns dos exemplos que temos na Bíblia, tá bom? E agora chega a parte mais importante. Será que era vontade de Deus nos adotar? Por que vem essa pergunta? Porque você sabe que a salvação vem dos judeus. Isso é Jesus quem diz. E os judeus odiavam os gentios. Odiavam, quando eu digo odiavam, é que odiavam mesmo. Para você ter uma ideia, o judeu, ele tem uma oração que diz assim: Deus, ou Adonai, te agradeço, porque não nasci mulher. Te agradeço, porque nasci homem. E te agradeço, porque não nasci gentil. Você sabia que todas as pessoas das outras nacionalidades que não são judeus são gentios? Então o que é um gentio? Todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é judeu é gentil. Então olha só, o judeu, ele é uma das raças mais preconceituosas que existem. Porque olha a oração que eles faziam. Te agradeço porque não nasci mulher, te agradeço porque nasci homem e te agradeço porque não nasci gentil. Você sabia também que os judeus, dentro da cultura deles, o pensamento deles sobre as outras nações da terra é que Deus só colocou essas outras nações na terra como se fossem lenhas para queimar no fogo do inferno. Então, na cabeça do judeu, para que servia um gentio? Para que servia pessoas de outras nações? Na cabeça do judeu, só para ser utilizado como lenha no fogo do inferno. Essa era a mentalidade do judeu, tá bom? Estou explicando aqui sobre o tema huiotésia, adoção. O que o judeu, considerado na Bíblia a família principal aí de Deus, pensava sobre as outras nações. Você sabia também que se uma mulher gentia estivesse dando à luz a um filho e um judeu tivesse passando, ele não poderia oferecer ajuda à mulher gentia que estava a ponto de ter um filho? Porque eles mesmos diziam, está vindo mais um maldito para a terra. É isso mesmo. Era isso que o judeu pensava sobre os gentios. Lembrando, gentios são todos aqueles que não são judeus. Então você que está me ouvindo, que você não é judeu, não é judia, é de você que os judeus estavam falando, tá bom? Então esse era o pensamento dos judeus. A principal família de Deus. É por isso que vem uma pergunta. Será que era vontade de Deus nos adotar? Acabamos de citar exemplos de adoção. Mas será que era vontade de Deus nos colocar como sua família? Assim como ele escolheu os hebreus, os judeus? Será que era vontade de Deus? Pode dar um glória, pode dar um aleluia, porque sempre foi vontade de Deus nos adotar. Sempre foi vontade de Deus nos colocar no seio familiar do seu reino. Vamos para alguns exemplos bíblicos. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Já lemos ele, só que é importante citar de novo. Romanos capítulo 8, versículo de número
15. Será que é vontade de Deus nos adotar? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E quem conhece o apóstolo Paulo, sabe que o apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus Cristo, não para pregar para os judeus, mas justamente para ser uma ponte para transmitir Jesus aos gentios e dizer para todos os gentios: Deus escolheu adotar vocês. Oh, glória! Deus escolheu colocar vocês no seio da família dele. Eu sei o preconceito que os judeus têm ao respeito de vocês, gentios, mas Deus me escolheu para mostrar para vocês que sempre foi vontade dele adotar vocês, colocar vocês no seio familiar como se fosse seus próprios filhos. Oh, glória! Vamos para outro texto. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 5. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Oh, glória! Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 5. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha o que está escrito: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, e nos predestinou para filhos de adoção, nos colocou como filhos, nos colocou no seu seio familiar. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Deus te adotou como filho. Oh, glória! Colocou você no seio familiar dele. E hoje, os mesmos direitos que um judeu tem na presença de Deus, você também tem. Em Jesus foi provado que Deus não tem uma preferência por judeu ou gentio. Eles foram escolhidos sim para nos revelar Deus, mas Deus não ama mais um do que outro. Deus trata todos nós como filhos. Oh, glória! Creio que você já começou a entender. Esse é o nosso privilégio. Estávamos condenados ao inferno. Nós estávamos a passos largos para o inferno. Mas Deus envia Jesus para nos colocar no seio de sua família. Pergunte para uma criança, um adolescente que às vezes está num abrigo e de repente chega uma família com todo o amor para dar, ela está ali abandonada praticamente. Às vezes foi abandonada pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família, e chega uma outra família e escolhe a dedo: eu quero você. Já imaginou Deus te escolhendo a dedo? A sua família principal, os judeus, te rejeitaram. Tudo aquilo que eu disse anterior era o pensamento dos judeus ao nosso respeito. Mas de repente Deus envia Jesus e Jesus nos escolhe a dedo. Eu quero você.
Uiotésia, eu quero te adotar, eu quero te tratar como filho. Você antes estava indo a passos largos para o inferno, só que agora o mesmo privilégio que os judeus têm eu dou para vocês. Uiotésia, eu coloco vocês na minha família. Deus nos adotou através de Jesus Cristo. Oh glória! Agora vamos para uma outra parte muito interessante, porque Jesus, ele morreu, ressuscitou, intercedeu ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo, e esse Espírito está dentro de nós. O Espírito de adoção nos habilita a amar a Deus como filhos e não como escravos. Antigamente você estava condenado, antigamente você não podia adorar a Deus, antigamente você não tinha privilégios, mas hoje Jesus morreu, ressuscitou, intercedeu ao Pai, enviou o Consolador, e esse Consolador está aí dentro de você, e ele te habilita a adorar a Deus como filho e não mais como escravo. Quando você era escravo, você não podia adorar. Quando você era escravo, você não tinha privilégio, mas hoje você está na família de Deus. Hoje você pode adorar como filho. Hoje você tem privilégio. Hoje você tem liberdade para adorar a Deus. Abra sua Bíblia aí, pelo amor de Jesus Cristo, em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14 ao 17. Romanos, capítulo de número 8, versículo do 14 ao 17. Olha o que está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, coisa que você não era guiado antes, você era escravo, você era escrava, você era guiado pela sua própria mente, pelos demônios, espíritos e sentimentos ruins. Hoje é o Espírito que te guia, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo de número 15: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Escravo que tem que estar em temor, você não, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, oh glória, que somos filhos de Deus. Está sentindo esse Espírito aí testificando e dizendo: Uiotésia, você foi adotado, você foi colocado na família de Deus, oh glória. 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E agora prepare-se para dar glória a Deus muito mais alto, porque dentro desse texto vai nos mostrar alguns benefícios do Espírito de adoção, a qual está dentro do nosso ser. Primeiro benefício, a redenção do corpo. Oh glória, vai ter um dia que você não vai mais ter esse corpo, o seu corpo vai estar e ser glorificado. Oh aleluia. Segundo benefício do Espírito de adoção, a liberdade. Você vai ser libertado do pecado, toda essa consciência, vontade de pecar, pensamentos maldosos, sentimentos maldosos que tem dentro de você e que você tanto batalha para se livrar deles. Vai chegar um dia que esse Espírito de adoção, ele vai te libertar de todo e qualquer pecado. Oh aleluia. Ainda benefício do Espírito de adoção, a libertação da dor
e morte. Hoje você às vezes sente dor de cabeça, sente dor no corpo, é câncer, é AIDS, é um monte de doença espalhada pelo mundo, é muita dor, é uma propagação de muita morte. Porém vai chegar um dia que esse espírito de adoção vai lhe beneficiar com outro corpo, e toda a dor e toda a morte vão ser dissipadas para a honra e glória do nosso Mestre. E o último e melhor benefício do espírito de adoção: vai chegar um dia que ele vai nos proporcionar um estado de glória permanente, aonde a todo momento você vai sentir a presença de Deus, a todo momento você vai sentir a graça de Deus, a todo momento você vai estar juntinho de Deus, perto de Deus, porque isso que é um filho está próximo do Pai, e um filho se parece com o Pai. Se o seu pai tem glória, brilho, você também vai ter glória e brilho. Se o seu pai tem poder, você também vai ter poder. Esse espírito de adoção vai te colocar em um estado de glória permanente, ao ponto do livro de Apocalipse dizer que não vai precisar mais de templo de 4 paredes, porque o próprio Deus será o nosso templo. Sabe o que o texto quer dizer? Vai chegar um dia que você não vai mais precisar de uma igreja para sentir a presença de Deus. A própria presença que você sente na igreja e nos lugares quando você adora, essa presença vai te acompanhar aonde você for. É o espírito de adoção que vai lhe proporcionar um estado de glória para sempre. Oh, aleluia! E para encerrar, eu aqui te mostrei que você, meu irmão, que não é judeu, você, minha irmã, que não é judia, você foi adotado, você foi adotada. Porém, essa mensagem precisa chegar em muitas criaturas que ainda não se entregaram a Jesus, porque só recebe esse privilégio de adoção quem se entrega a Jesus. E talvez você que ainda não se entregou a Jesus esteja me ouvindo e me vendo através desse vídeo. Se entregue a Jesus, porque Jesus também quer que você seja herdeiro. Jesus quer te dar a redenção do corpo. Jesus quer te dar a libertação do pecado. Jesus quer te dar a libertação da dor e morte. E Jesus, quando passar céus e terra, quando passar tudo isso aqui, vai ter um dia que Jesus, ele também vai te dar um estado de glória. Então procure uma igreja mais próxima de sua casa e se entregue a Jesus o quanto antes, porque Jesus, ele quer te adotar. Uiotésia para mim, uiotésia para você. Adoção, filiação, termo grego que nos coloca na posição de filhos. Estamos hoje na família de Deus. Venha você também. Amém? Bora pra cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai está procurando alguém para adotar através de Cristo. Sorria, porque você foi adotado. Eu estou feliz. Meu amigo Felicidade, meu irmão Felicidade também tá. É forte. E Deus abençoe.